Agora de entrevista importante aqui no CNN 360, nós vamos conversar com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, que foi citado em uma reportagem recente do site The Intercept a respeito de um pedido de dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que seria feito para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro, ex-presidente. Senador, o senhor já está na tela conosco, pergunto se o senhor nos ouve bem, se podemos começar aqui a nossa entrevista. Estou ouvindo muito bem a todos aí. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos assistem. Perfeito. Senador, como o senhor disse, Débora Bergamasco e Jussara Soares participam da entrevista, assim como Pedro Venceslau. Quero começar essa entrevista com 3 questões bem objetivas a respeito de tudo que já veio à tona até agora em relação a este financiamento de Daniel Vorcaro para o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, na primeira nota que o senhor falou, o senhor fez menção a um contrato que não foi honrado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Pergunto ao senhor, qual era o valor integral deste contrato, quanto deste valor realmente foi pago e quanto deixou de ser honrado, qual é o objeto deste contrato e se na avaliação do senhor não é o caso, se o senhor está disposto a tornar este contrato público para que os seus eleitores, para que a sociedade saiba do que se trata esta relação, ainda que seja feita, como o senhor disse, com dinheiro privado. Bom, Yuri, eu estou 100% disposto a isso. Agora, é um contrato nos Estados Unidos, que ele é gerido por um fundo privado, que tem as regras de compliance, e eu não sei se eles têm esse mesmo entendimento que eu, mas eu acho muito importante, foi isso que eu pedi agora para a equipe que está nos Estados Unidos, para que houvesse uma prestação de contas por parte da produtora, que é quem executava esse contrato. O que eu sei dessa relação jurídica é que havia um orçamento de 24 milhões de dólares, o que foi depositado efetivamente foi algo um pouquinho acima de 12 milhões de dólares, e uma outra quantia, que eu não sei precisar qual valor, foi investida por outros investidores privados. Só para deixar bem claro, Yuri, não tem absolutamente nada de errado com essa produção cultural. É um filme onde um filho, ou os filhos, foram prospectar investidores, pessoas que tinham condições de financiar isso, para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. A gente não foi pegar dinheiro com Lei Rouanet, a gente não foi pegar dinheiro na Embratur e na Prefeitura de Niterói, como fez o atual presidente da República ou o seu grupo, para viabilizar um desfile de uma escola de samba, que foi uma propaganda antecipada com dinheiro público lá na Sapucaí. A gente não está falando de filmes que tem qualquer participação. Esses filmes têm participação de dinheiro público, o nosso não tem absolutamente nada. É 100% dinheiro privado e houve essa relação jurídica num momento, isso é muito importante falar, sempre frisar. Em dezembro de 24, quando houve essa colocação positiva para que ele fizesse o investimento ou buscasse esse investimento em alguns do seu conglomerado de empresas, o Daniel Vorcaro era uma pessoa que era um astro no Brasil, circulava bem entre autoridades de Brasília, era cortejado por bancos, quer dizer, não tinha absolutamente problema nenhum. Portanto, foi, naquele momento, a pessoa que foi a grande investidora desse filme, com dinheiro privado, mais uma vez, absolutamente nada de errado. Tá, mas só para ficar claro, o senhor sabe qual era o valor integral que Daniel Vorcaro colocaria neste filme e quanto que, de fato, foi colocado do bolso dele para este filme? Não, foi o que eu falei, o orçamento previsto era de 24 bilhões de dólares, não houve captação disso tudo, o que foi investido por ele neste fundo privado também, tudo 100% privado, foi uma quantia um pouquinho superior a 12 milhões e alguma coisa de dólares. Débora. Senador, boa tarde, obrigada por estar aqui conosco no 360, seja bem-vindo. O senhor está frisando muito se tratar de uma transação privada entre um fundo privado, um empresário, um banqueiro privado e o financiamento de um filme, enfim, sem dinheiro público. Apesar de que tem a questão lá da emenda do Mário Frias, mas depois a gente fala. Aí eu queria traçar um paralelo contigo, porque é o seguinte, no contrato, que até é um pouco abaixo de vocês, de 129 milhões de reais do Daniel Vorcaro com o escritório de advocacia da Viviane Bars, que é a esposa de Alexandre de Moraes,
foi bastante criticado, inclusive pelo senhor. O senhor chamou de escárnio, o senhor falou que era mais um escândalo, o senhor falou é um escárnio que está acontecendo como um banco quebrado paga 80 milhões para a esposa de um ministro que decide a vida desse banco. Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, ele não tomou nenhuma decisão, né? Não proferiu nenhuma decisão, não participou de julgamento em relação ao caso Master. E aí eu queria que o senhor fizesse um paralelo, então, né? Porque essa relação privada aí do filme do seu pai é ok e, teoricamente, então, esse contrato do Daniel Vocaro com o escritório de advocacia da esposa do ministro, que não decidiu sobre o caso, é um escárnio e um escândalo. Débora, o paralelo é que não existe absolutamente nenhum paralelo entre essas situações. Você quer comparar um contrato, né, que hoje todo mundo sabe que foi fictício, em que, na verdade, o advogado não era nem a esposa dele, era o próprio, que fazia, né, as reuniões, enfim, e que parece que praticava alguns atos de advocacia. Isso é uma coisa. O que a gente está falando aqui é investimento na produção cultural. O filme existe, pessoas foram contratadas, estúdio foi contratado, material de equipamento de filmagem, de Incavísel, o ator internacionalmente reconhecido. Tem diversas outras estrelas nesse filme que têm experiência, participação em grandes filmes internacionais. Um grande elenco, um filme é uma mega produção hollywoodiana e que está pronto. Existe o filme, tem o filme. Quer dizer, não é algo que foi feito para tentar simular algo. Pelo contrário, mais uma vez, é um filho buscando investimento privado para fazer o filme do próprio pai, gente. Não tem absolutamente nada de errado isso. A única coisa que está acontecendo agora, por que isso está acontecendo? É porque eu sou pré-candidato à presidência da República, porque as pesquisas mostram que a gente está na frente do Luiz no segundo turno. A GERP de ontem deu 7 pontos, Flávio Bolsonaro na frente dele. E é óbvio que há toda uma tentativa, e o Lula falou isso lá atrás, Débora, que ia fazer o diabo para ser reeleito. Só que ele esqueceu que eu estou com Deus. Então a derrota para ele é certa. Senador, só para complementar, é importante o senhor trazer essa informação, né, de que o filme existe, vai ser lançado, está nas fases finais. Como é que está? O senhor falou sobre um possível pedido de prestação de contas, né, da produtora. Como é que seria isso? Notas fiscais? Como é que seria isso para provar? Eu pedi, até Débora. porque... Não, gostaria de saber, só para concluir, peraí. por favor, desculpa, eu te interrompi. Imagina, sem problemas. Daí eu gostaria de saber como é que vai ser isso, né? Se seria interessante uma prestação de contas, porque a gente até trouxe aqui no 360 que a Polícia Federal quer saber se o dinheiro do Daniel Vocaro foi mesmo para o filme ou foi para outros fins. Então, acho que essa é a questão, né? Que por mais que o filme exista e vai ser lançado, inclusive, mas queria saber em relação... se tem como comprovar que todo esse recurso foi, de fato, ali com as despesas da produção. Sim, Débora, tem como comprovar. O que eu pedi hoje para o pessoal lá do fundo privado é que ou disponibilizasse o contrato, e eles estão vendo se tem algum impedimento legal para isso, ou houvesse a prestação de contas aqui por parte da produtora aqui no Brasil, que eu acho que é o suficiente, ainda mais, né, para as pessoas verem com os próprios olhos que todos os recursos que foram destinados a esse fundo privado nos Estados Unidos foram 100% investidos no filme. Tá? Você imagina agora, Débora, se esse filme tivesse sido feito aqui no Brasil, se o fundo fosse aqui no Brasil, sem ter absolutamente nada de ilegal nesse momento, já não ter quebrado sigilo, já não ter prendido pessoas, né? Porque véspera de eleição, o desespero está grande lá do lado do PT, só que não adianta, a gente não fez absolutamente nada de ilegal, o filme vai acontecer, a gente vai concretizar esse sonho de ter um filme de altíssimo nível, um filme americano, contando a história real sobre esse herói chamado Jair Messias Bolsonaro. Pedro Venceslau vem participar da entrevista também. Senador, boa tarde. Seja bem-vindo. Senador, quando o senhor foi questionado pela primeira vez numa entrevista saindo do STF pelo repórter do portal Intercept, o senhor respondeu: de onde você tirou essa informação é mentira. Fecha aspas. Antes disso, o senhor em reiteradas vezes tinha dito que não havia qualquer relação entre a família do senhor e o senhor mesmo com o Vocaro,
inclusive tinha um mote que o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Mas as conversas depois mostraram que o senhor e Daniel Vorcaro tinham alguma intimidade, inclusive estavam combinando o almoço, o jantar, de levar o protagonista do filme para jantar na casa dele. O senhor se referia a ele como meu irmão, né? O senhor disse para ele: irmão, eu estarei contigo sempre, não tem minha conversa entre a gente. Quer dizer, fica claro que existia uma proximidade essa que continuou depois em 25, várias conversas do senhor com Vorcaro, combinando encontros na casa do próprio Vorcaro. Quer dizer, não fica uma contradição entre o que o senhor dizia antes da revelação dos áudios e o que o senhor diz hoje? Não, Pedro, mais uma vez, o contrato tinha cláusula de confidencialidade. São punições severas se eu descumprisse isso. Minha única conexão com ele foi este filme. Portanto, a partir do momento que eu falasse, olha, eu conheço ele, a pergunta seguinte ia ser, qual a sua relação? Eu ia ter que falar que era o filme. Foi só porque eu ia preservar esta obra de arte, essa grande produção que vai emocionar todos os brasileiros. Absolutamente nada diferente disso. O que já foi dito várias vezes agora. A última parcela de investimento que ele fez, Pedro, foi em maio de 2025. Portanto, não tinha toda essa confusão, tudo que nós sabemos hoje sobre a sua atuação, não existia na época, como não existia lá em dezembro de 24, quando ele aceitou fazer investimento privado nesse filme privado, gente. Então, assim, depois desse tempo, quando eu percebi que ele não estava honrando com as parcelas do contrato, eu busquei ele algumas vezes para entender o que estava acontecendo. Inclusive, eu falava, olha, preciso procurar outros investidores, porque com o que tem investido não vai ser suficiente para concluir o filme. Então, foi isso que aconteceu, nada além disso. Qualquer conversa minha, qualquer encontro, foi sempre, Pedro, no sentido de falar sobre o filme. Era um tema, era monotemática a nossa conversa. E essas situações que ocorriam, era para que ele visse com os próprios olhos que o investimento que ele estava fazendo estava acontecendo. Nada além disso. Eu estava em São Paulo, dentro do estúdio, conhecendo inclusive os atores, conhecendo o meu ator que me interpretava lá no estúdio em São Paulo. E como eu sei que ele morava em São Paulo, eu tento falar, você quer conhecer os atores? Nada além disso, não tem intimidade. Quando eu me refiro a irmão, meu irmão, quem é do Rio de Janeiro sabe que é assim que a gente se comunica, que fala com outras pessoas. Você imagina o público evangélico. O público evangélico só se refere a outro como irmão. Tem algum problema nisso? Lá no Rio Grande do Sul é guri, lá no Paraná é piá, em São Paulo, onde eu estou aqui agora, em Campinas, é mano. Lá em Brasília chama o outro de velho. Quer dizer, não é uma intimidade. Eu nunca viajei com ele, não conhecia a família dele, enfim, não tinha nenhum convívio social com ele. Minha conexão com ele foi estritamente para investimento privado, nesse filme privado de um filho que queria fazer essa obra em relação ao seu pai. Mais nada além disso, Pedro. Jussara Soares já na tela para fazer a próxima pergunta a Flávio Bolsonaro. Jussara. Senador, obrigada pela entrevista. Senador, por que o senhor, ao lançar a sua pré-candidatura, definir isso com a cúpula do PL, o senhor não relatou esse contato com Daniel Vorcaro? O senhor disse que se limitou basicamente a essa questão do filme, mas diante das revelações que vinham sendo feitas em relação ao Daniel Vorcaro, ele teve 8 celulares apreendidos, ele está sendo investigado por uma fraude financeira bilionária e, mais do que isso, também pela rede de contatos de autoridades que ele acabou construindo, o que indica até aqui as investigações, inclusive para buscar uma blindagem. Não era necessário o senhor, pelo menos ao seu núcleo de confiança, ter relatado isso? Por que o senhor não fez isso? Há um arrependimento nesse sentido? Não, de forma alguma, Jussara. Eu não relatei porque eu não tinha absolutamente nada para relatar. É uma relação contratual, privada. Não tem absolutamente nada de errado. É muito diferente, a gente tem que fazer essa linha de corte aqui, do que fez o governo do PT. É por isso que eu estou defendendo a todo momento, fiz assinaturas da CPI do Banco Master já. Isso é fundamental, Jussara, para separar quem é bandido, que são eles, de quem é inocente, que sou eu. E nós, da família, que estamos aí mais uma vez, buscamos investidor privado para fazer um filme. Não tem absolutamente nada de errado nisso. Não dá para querer misturar essas coisas, porque do lado de lá, vamos lá, você tem o Guido Mantega, que foi contratado por R$1 milhão para abrir portas no governo Lula, quer dizer, para o governo Lula fazer algo em troca para ele. Você tem o Lewandowski, que era ministro da Justiça, era contratado do Banco Master, depois que ele assume o ministério, ele suspende o contrato dele, passa para o filho.
E agora não sei se ele voltou, se o filho dele continua com um contrato. Né? Do nosso lado aqui não tem uma floricultura na Bahia que recebeu 14 milhões de reais do Banco Master, aí sim, para algo que aparentemente é criminoso. Agora, do lado de cá tem o quê? O que é que eu poderia oferecer como senador para o Daniel Vorcaro? Nada. Dezembro de 24, Bolsonaro não era presidente, eu não tenho nenhuma atuação em lugar nenhum com relação a Daniel Vorcaro, seja no Senado, seja no governo, seja na área, imagina, eu sou da oposição. O Daniel Vorcaro me procuraria para eu ajudá-lo com alguma coisa em governo, né, em Banco Central, presidente indicado pelo Lula. Quer dizer, eles é que tem que explicar. Eu estou aqui botando a cara de peito aberto porque eu sei a verdade que está do meu lado, porque eu sei que eu estou do lado certo, porque não tem nada de ilegal. Por isso a minha tranquilidade com relação a isso e a razão pela qual, Jussara, eu não vi nenhum problema, né, de não falar mais uma vez, é porque eu tinha contrato de confidencialidade. Eu sabia que isso, por mais que pudesse ser usado contra mim, isso não vai, no fim das contas, impactar na minha pré-candidatura, porque é fácil de explicar, é fácil de entender. Agora, há um conjunto de pessoas que parece que estão a serviço do governo, torcendo para que o Lula, né, seja reeleito presidente do Brasil. Porque tem tanta coisa errada do lado de lá, tanta coisa a ser explicada do lado de lá. Quem fez reunião secreta fora da agenda foi o presidente da República, Lula. Não foi eu, entendeu? Então, assim, mais uma vez, não tem nenhum problema com relação a isso. Vou explicar qualquer coisa que seja necessária, qualquer dúvida que todo mundo tenha, eu estou disposto aqui a falar e explicar, porque eu sei que não tem nada de errado. Senador, eu entendo o seu posicionamento em relação a citando que se tratar de um investimento privado, mas a questão é que o senhor é pré-candidato a disputar a presidência da República e ocupa um cargo público de senador da República. A minha dúvida é se em nenhum momento o senhor avaliou que poderia vazar essa conversa. E a grande questão que a gente observa aqui na política é virão novos áudios, novos vazamentos? Essa é a questão. E se isso não causa desconfiança, inclusive, no seu próprio entorno? Olha, é legítimo que pensem dessa forma, mas eu estou afirmando aqui que não tem absolutamente nada diferente do filme. O meu contato com este senhor Daniel Vorcaro. Então pode surgir, pode vazar novas conversas, pode vazar um videozinho mostrando o estúdio que eu possa ter enviado para ele, algum encontro que eu possa ter tido com ele. Foi tudo sempre para tratar essencialmente e somente, tão somente, exclusivamente do filme. Então não tem nada a esconder. Então não vai ter surpresinha, não virão coisas novas, porque, mais uma vez, é uma relação que para mim é muito tranquila de mostrar. Não é que os vazamentos podem falar alguma coisa. Os vazamentos foram feitos, estão aí. O que é que acharam de irregular? Nada. E não vão achar porque não tem nada, gente. É simples assim. Então, estou muito tranquilo com relação a isso. Vou seguir aqui a minha agenda intensa de pré-campanha. Estou aqui em São Paulo, em Campinas agora, para um grande lançamento desse meu amigo. Eu não sei se eu posso chamar de irmão, né? Fala que é irmão agora, demonstra que tem intimidade, mas é meu irmão Derrite, pré-candidato ao Senado aqui por São Paulo. Então, estou aqui feliz, perto do público que confia em nós e podem ter certeza que aqui tem sangue de Bolsonaro e eu vou até o fim. Senador, só pegando aqui uma parte que o senhor falou, que eu acho que é importante até, né, para preparar, já que o senhor não tem mais não precisa mais esconder por conta do contrato de confidencialidade esse investimento, já está público, né, como o senhor está falando aqui abertamente. Quantas vezes o senhor já se encontrou com o Daniel Vorcaro pessoalmente? Porque o senhor disse, né? Pode ser ali um encontro meu para falar exclusivamente do filme. Mas quantas vezes o senhor já se encontrou com ele pessoalmente? Não sei Débora, eu não sei te precisar quantas vezes, mas foram poucas vezes que eu encontrei com ele. Eu, na verdade, quando eu entro em contato com ele é porque ele não está honrando com o contrato. Quando eu entro em contato com ele é que ele não está honrando com o contrato. Porque senão eu nem seria acionado, senão eu nem teria feito, talvez, várias das mensagens que eu mandei, das tentativas que eu fiz, que estão apresentadas agora de falar com ele, foi em função disso. Eu queria que o filme fosse concluído. Você imagina, um filme está ali, está metade sendo filmado, sendo produzido, né, aquela coisa emocionante, bacana, de alto nível, de qualidade. Imagina se não tivesse outros investidores privados que permitissem que nós concluíssemos esse filme. Eu não ia conseguir, né? O fundo, a produtora não ia conseguir pagar os atores, pagar as despesas com
com estúdio, com maquinário, com viagem, com hospedagem dele, com um monte de coisa que demandam, né, um filme bacana como esse que está sendo produzido. Então foi apenas nesse sentido, é o filho querendo que o filme do seu pai se concluísse. Né? Não foi nada além disso, portanto eu estou muito tranquilo com relação a isso. Não tem possibilidade de aparecer nenhuma relação minha com o Daniel Vorcaro que não seja exclusivamente sobre o filme. Senador, deixa eu fazer uma outra questão aqui. Acaba de vir a público mais uma reportagem do site Intercept dizendo que o seu irmão, Eduardo Bolsonaro, tinha gestão sobre este dinheiro que financiava o filme Dark Horse. Nós vimos o senhor fazendo estas conversas com o Daniel Vorcaro para conseguir a captação, fazer com que esse contrato fosse honrado. Nós vimos também o deputado federal Mário Frias, num primeiro momento dizendo que não havia dinheiro de Daniel Vorcaro no filme, depois retificando a nota dele, dizendo que era por meio deste fundo que havia o financiamento, mas que isso não seria uma contradição. Queria que o senhor explicasse, então, quem tem a gestão desses recursos que vão para o filme da parte do campo político que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro e quer ver este filme sendo realizado, como o senhor, como o seu irmão, como o deputado Mário Frias, e até onde o senhor sabe quem mais tinha conhecimento dos recursos, de como era gerido esta captação de dinheiro para a produção do filme. Olha, só quem tem gerência sobre esse recurso, como é que funciona, né? O investidor, ele aloca dinheiro nesse fundo privado, lá nos Estados Unidos, tá? Quem executa todas as coisas, quem contrata ator, quem aluga estúdio, quem faz todas as despesas, é essa produtora. Então a produtora faz um orçamento, faz a negociação lá com o ator, por exemplo. Conversou lá com o Jim Caviezel, né? E chegaram num bom termo. E aí o que acontece? A produtora manda esse contrato, essa pré-disposição de acertarem para o fundo, e o fundo autoriza ou não. E o Eduardo não tem absolutamente nenhuma participação nisso. Eu acabei de falar com ele e ele vai soltar um vídeo aí nos próximos instantes nas suas redes sociais, em que ele vai deixar tudo muito claro com relação a isso. Ele não fez gestão de dinheiro nenhum, pelo contrário, ele foi uma pessoa que inclusive botou dinheiro do bolso dele nesse projeto, né? E em função do que o Eduardo conseguiu fazer lá atrás, no começo, há 2 anos, é que a gente pôde ter um roteirista, mais uma vez, padrão Hollywood, como Cyrus. Foi o Eduardo que conseguiu com recursos próprios naquele momento. Então ele vai daqui a pouquinho, Yuri, soltar esse vídeo. Eu prefiro que ele explique para que não sobre nenhuma dúvida com relação a esse tema, mas eu estou afirmando aqui a todos vocês que não existe nenhum centavo de dinheiro que tenha sido colocado nesse fundo privado e tenha ido para o Eduardo. Tá. Só para pontuar mais uma questão aqui, o senhor fica à vontade se tiver o que mais acrescentar em relação a essa resposta. O site Intercept aqui faz a menção de 2 itens ali do contrato e fala, considerando que a Go Up Entertainment, LLC e Mário Luiz Frias obtiveram os direitos da história de vida de Jair Messias Bolsonaro, podem fazer, e aí tem um outro considerando. A Go Up Entertainment, a produtora, Mário Luiz Frias, que é o deputado Mário Luiz Frias, Eduardo Nantes Bolsonaro, seu irmão, a quem se designa como produtores executivos. O fato dele ser produtor executivo dava que tipo de poderes em relação à gestão deste dinheiro e à própria condução do filme, senador? Ô Yuri, esse é um contrato antigo, que ele foi formalizado com a produtora muito antes de haver toda essa estrutura lá nos Estados Unidos. Então ele vai explicar isso também no vídeo, que mais uma vez não tem absolutamente nada de errado, não tem dinheiro de Daniel Vorcaro, mais uma vez tem dinheiro do bolso dele, num contrato antigo, né, que após essa estrutura ser formalizada nos Estados Unidos, isso simplesmente deixou de existir. Agora vejam a importância, né, Yuri, de toda essa estrutura ter sido montada nos Estados Unidos, atores contratados sendo atores americanos, em grande parte deles, né? Pessoas que trabalhavam em toda a produção do filme também, profissionais dos Estados Unidos, grande parte deles. Imagina se esse filme estivesse sendo produzido aqui no Brasil. Ia sofrer censura prévia, já iam ter bloqueado tudo, não querem nem saber se é verdade ou se não é. Essa Polícia Federal hoje aparelhada nessa ditadura que nós estamos passando aqui hoje no Brasil, a gente não pode chamar isso aqui de democracia, já teriam intervido nesse filme de uma forma completamente covarde, apenas para interferir no resultado das eleições. Então, olha só, mais uma vez, a gente sabe, sempre soube que o PT ia jogar sujo, eu sempre soube da dificuldade que ia ser, eu sei que vai ser difícil
esse caminho até lá, mas eu quero falar para todo mundo que eu estou preparado. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu estou mais do que preparado para encarar isso tudo, porque eu sei que lá na frente a gente vai tirar esse país das mãos sujas do PT. A gente vai resgatar o Brasil junto com vocês que estão do outro lado me olhando. Não vão roubar a nossa esperança. Vamos sair disso muito mais fortes do que entramos. Mais uma vez, só começaram esse processo todo, né, com um veículo de imprensa que é muito ligado à esquerda e ao PT, porque viram que a gente já está disparando demais na frente do Lula nas pesquisas. Muito provavelmente, Yuri, essas informações todas já estavam na mão desse veículo de comunicação, aguardando o momento certo para que viesse à tona, achando que fosse me pegar. Anteciparam, não tem absolutamente nada para me pegar, e pelo que eu vi pela própria imprensa também, parece que a Polícia Federal também já tinha acesso a todas essas informações e entenderam, a própria Polícia Federal entendeu que eu não tinha feito nada de errado e que eu não seria investigado. Eu não sei se procede, mas eu vi uma matéria agora há pouco sobre isso, que a Polícia Federal teria dado aí esse posicionamento. Então, mais uma vez, eu estou muito tranquilo aqui, firme, seguro, e a gente vai resgatar esse Brasil e vai ter Bolsonaro sim. Senador, o senhor está nessa pré-campanha, o senhor está fazendo filmes, gravações sobre se apresentando, né, como um pai de família, um pai de 2 meninas, o marido da Fernanda, que é dentista, que tem sua profissão, etc. E o senhor fala muito, conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas estão te conhecendo agora, o senhor está se apresentando agora, né, como essa pessoa presidenciável. E aí, de repente, desculpa falar assim, o português bem claro, mas o senhor foi pego na mentira, né? O senhor explicou por quê, disse, olha, eu tinha um contrato de confidencialidade. Não fui pego na mentira, mas... Débora, desculpa, eu não fui pego na mentira. Deixa eu só concluir, só um pouquinho. Foi algo que eu fui forçado a fazer, né? Não, eu sei, mas assim, eu entendo, o senhor apresentou o seu argumento, né, do porquê, da questão de confidencialidade, mas a minha pergunta não é especificamente sobre isso. A minha pergunta é, como é que o eleitor vai poder acreditar 100% no senhor, no que o senhor diz, porque, de repente, o senhor diz uma coisa e pensa, não, mas eu fui obrigado a dizer outra coisa por X, Y, Z. O senhor não se arrependeu? Não seria melhor ter um compromisso 100% de verdade, independentemente do que acontecesse, o senhor ter esse compromisso da verdade com o seu público? Olha, Débora, se alguém não compreendeu a razão da minha obrigação de me comportar daquele jeito, eu peço desculpas. Porque eu estou nesse processo, eu sabia que tudo isso ia acontecer, não isso que veio à tona porque não era nada de ilegal, que essa perseguição aconteceria. Eu sabia que eles iam jogar sujo. Nós sabemos o método do PT, o método da esquerda é da facada no adversário que está na frente nas pesquisas. Eu estou fazendo campanha com colete à prova de bala, com colete à prova de facada, com a segurança redobrada. Eu sei que eu vou incomodar muita gente ainda. A gente vai transformar a CV e PCC em organizações terroristas. Esses caras não brincam, né? E eu estou disposto a colocar minha própria vida em risco, porque eu sei qual o caminho que o Brasil tem que seguir. Eu estou há 24 anos na vida pública, eu sou advogado, 4 mandatos de deputado, 8 anos como senador, 4 anos acompanhando o presidente Bolsonaro aqui nas tomadas de decisões mais importantes desse país. Alguém que conhece como funciona Brasília, alguém que está mais do que preparado para enfrentar isso tudo, que não vai ser um trabalho fácil. Mas eu estou disposto, porque eu sei que o Brasil precisa desse caminho da prosperidade, o Brasil precisa de endurecimento da legislação penal, o Brasil precisa de redução da maioridade penal. O brasileiro trabalhador não aguenta mais pagar tantos impostos altos, Débora. A gente precisa fazer alguma coisa, porque o país não aguenta mais 4 anos de PT. A gente vai tirar o Brasil dessa areia movediça que o PT enfiou a gente de corrupção e de incompetência. Eu não aceito mais isso, eu saí da minha zona de conforto. Eu tinha uma reeleição ao Senado bem encaminhada no Rio de Janeiro. Abrir mão disso para ir para esse projeto, uma missão que o próprio presidente Bolsonaro é que me escalou para isso. Era para ele estar sentado aqui, entendeu? Então, assim, mais uma vez, eu estou aqui mais do que preparado, de peito aberto, de coração, olhando no olho de todo mundo, sempre sendo transparente, porque não dá mais. O Lula estava ontem prometendo picanha de novo no discurso dele, pelo amor de Deus. Um governo que endividou mais de 80 milhões de brasileiros. Essa taxa de juros altíssima por causa da incompetência desse governo. É isso que está fazendo o brasileiro ficar endividado. 500 bilhões de dívida que os brasileiros somam hoje. E aí vem o governo com o segundo desenrola em 3 anos.
com 4,5 bilhões para oferecer para as pessoas quitarem suas dívidas. Não vai tirar ninguém da situação de endividamento. O que vai tirar as pessoas da situação de endividamento é um desenrolar sério e a atração de investidores para o Brasil e dentro do Brasil, para que possam ampliar aqui os seus empreendimentos, gerar novas vagas de emprego e pagar melhor essas pessoas para que elas saiam dessa situação, né, de dívida. Então, o governo que já deu o que tinha que dar, não fez em 3 mandatos, não vai fazer no 4º. Pedro? O senhor disse que o filme não teve nenhum centavo de verba pública, mas o ministro Flávio Dino abriu uma apuração preliminar sobre emendas de deputados do PL e de ONGs ligadas à produtora do filme para o Dark Horse. Teve dinheiro de emenda parlamentar para o filme? Como é que o senhor avalia essa decisão do ministro Flávio Dino? Não teve, Pedro, né? Assim, o Mário Frias, o que ele me disse é que o livro já foi investigado e não teve absolutamente nada, né, de equivocado, não tem essa vinculação com o filme, tá? Não tem nada de errado na verba de parlamentar que ele destinou, né, para essa instituição. Os deputados aí vão vir à tona e vão explicar tintim por tintim, com toda a transparência, sem nenhuma dificuldade, para onde foi destinado esse recurso. Agora, é o que eu estou falando, Pedro, qual é o ministro? Flávio Dino, o cara que até ontem era ministro da Justiça do Lula, alguém que está tomando medidas lá na Bahia para perseguir os adversários políticos da época dele, do grupo político dele, lá no Maranhão, melhor dizendo. Então, é mais um militante que está aí, que está, parece, jogando um jogo combinado para buscar coisa onde não tem. Né? Por que não tem nenhuma emenda de deputado do PT sendo investigada por ele? Né? Por que não tem nenhuma emenda de parlamentar da esquerda sendo investigada por ele? É mais um player, é mais um ator político que ele não deixou de ser, que está tentando interferir nas eleições. Ele tinha que vestir a toga, ele passou a ser um juiz, como na sabatina ele disse que faria. Né? Se eu for aprovado, eu vou deixar de ser político e vou ser juiz. Né? Eu votei contra, mas ele foi aprovado. E está aí mostrando que não deixou de ser juiz. Continua tendo atuação político-partidária. Não tem absolutamente nada que sugira que há algum equívoco com relação à atuação desses parlamentares. Mas está lá ele, obviamente, perseguindo parlamentares do PL. E eu tenho certeza que a população assiste isso, gente. Eu tenho a convicção, né, que a cada eleição que passa, esse é um legado também do Bolsonaro, as pessoas ficam mais antenadas, ficam mais informadas e não caem mais nessas manipulações que acontecem. Conseguiram transformar um filho, pedir um investidor privado para fazer um filme privado em algo que foi ilegal. Essa é a expertise do PT, mentir. Eles têm um grande complexo industrial de mentiras. Contrataram, aí sim, Pedro, com dinheiro público, um gabinete do ódio gigantesco, com influenciadores, contratação de robôs, está tudo mapeado. No momento certo, isso vai vir à tona, porque a gente está pegando detalhe por detalhe. Isso vai vir à tona no momento certo, porque o que eles estão fazendo é crime. Tem deputado aí, né, que mete o nariz onde não é chamado, que adora usar verba de gabinete para fazer impulsionamento de vídeo criminoso. Abre o olho, não para de meter o nariz onde você não é chamado. Jussara. Senador, o senhor disse, né, que a sua participação nesse filme foi de fazer essa captação, fazer essa interlocução com o investidor. Queria voltar a falar do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que, segundo o site Intercept, era o produtor executivo. Trocando em miúdos, é quem cuida do dinheiro dessa produção. O senhor, neste atual momento, com as informações que o senhor tem, o senhor garante que esse dinheiro investido pelo Banco Master, por Daniel Vorcaro, foi totalmente aplicado na produção desse filme? O senhor coloca a mão no fogo por Eduardo Bolsonaro e Mário Frias? Eu garanto que sim. Todos os recursos que foram investidos nesse fundo privado dos Estados Unidos foram usados 100% no filme. Tá, e como eu falei anteriormente, esse contrato, onde o Eduardo era colocado como diretor executivo, que vocês chamam, né? Esse contrato é um contrato antigo, que foi ali a plataforma legal para ele, Eduardo, colocar dinheiro no filme para segurar lá o roteirista do filme, que foi o Cyrus. Se ele não publicou ainda, vai publicar nos próximos instantes esse vídeo, dando essas explicações. Então está todo mundo muito tranquilo. Só ficamos chateados, obviamente, né, de ter que perder tempo vir explicar, mas vou fazer, eu sou pessoa pública, eu tenho que vir a público explicar, dar os detalhes, o tempo que for necessário. Né, mas assim, quando a gente quer fazer tudo legal, tudo bonitinho, acontece isso. É por isso que tantas pessoas boas no Brasil estão deixando de investir no Brasil. É por isso que o Brasil já perdeu mais de 200 indústrias para o Paraguai.
O clima, o ambiente de negócio no Brasil está ruim. Todo mundo sabe que vai ter perseguição. Era uma dificuldade, Jussara, para eu arrumar investidores para botar no filme, porque as pessoas tinham medo. Medo do Alexandre de Moraes, medo de serem perseguidos pela Polícia Federal, esse esquadrão do Lula que tem lá. Né? Então, assim, olha só que ponto a gente chega para fazer a coisa certa. Por medo a gente não pode fazer aqui no Brasil, tem que fazer nos Estados Unidos, né? Senador, só para complementar, deixar claro, então o senhor confia totalmente na atuação de Eduardo Bolsonaro, de Mário Frias, mesmo sob o risco de, eventualmente, novas revelações impactarem a sua pré-candidatura? Olha, eu confio 100% neles. Confio 100% neles. Eles se colocaram à disposição para fazer uma grande obra de arte, uma obra cinematográfica. Inclusive, uma parte foi feita aqui no Brasil, quer dizer, deixou também dinheiro na cultura brasileira aqui. O Eduardo está exilado nos Estados Unidos, abriu mão do seu mandato aqui no Brasil. Uma pessoa que está lá passando por dificuldades, que está sobrevivendo do dinheiro que o Bolsonaro deu para ele lá atrás ainda, né, que tem ali, está regularizando a sua situação nos Estados Unidos. Um cara do bem, um cara correto, um cara honesto, um cara sério. Está aí a Polícia Federal querendo tirar o cargo dele. Olha a perseguição que o Eduardo está sofrendo. Olha onde está o meu pai, Jair Bolsonaro. E ainda assim, parece que não tem limite essa vontade de fazer maldade com a nossa família. Mas não adianta, a gente vai continuar de cabeça erguida e de peito aberto. Vão ter que engolir Bolsonaro por muito tempo aqui no Brasil ainda. E se Deus quiser, a partir do ano que vem, vai ter um Bolsonaro sentado naquela cadeira de presidente da República e devolvendo a esperança para o povo brasileiro, fazendo a coisa certa e criando um ambiente atrativo de investimentos no Brasil, ao contrário do que acontece hoje. Senador, a gente está caminhando aqui para o final, mas já houve, sei que o senhor já respondeu, mas houve uma reação muito contundente do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, dizendo que era um tapa na cara ouvi-lo naquela conversa com Daniel Vorcaro pedindo dinheiro. Pergunto ao senhor se a forma como Romeu Zema se colocou torna inconciliável qualquer tipo de relação política entre o PL e o Novo com vistas à eleição presidencial. Lembrando que semanas antes o senhor e ele tinham feito inclusive um vídeo num tom amistoso, brincando quem seria vice de quem. E pergunto mais, esta mesma reação que Romeu Zema não é uma reação que ilustra o que muitos eleitores de oposição que rejeitam o atual governo também sentiram diante de tudo que está vindo à tona desde quarta-feira até hoje? Olha, Yuri, pode ser que sim, né? Mas eu acho que nada melhor do que o tempo, nada melhor do que a prudência, a calma e a transparência para que as coisas sejam esclarecidas. Eu acho que o Zema se precipitou. Ele não me deu nem oportunidade de falar o que era. Ele já partiu para dentro de um estúdio para gravar um vídeo, para se aproveitar eleitoralmente disso. Eu acho que foi um equívoco. Eu falo aqui ao vivo para vocês, eu liguei para o Zema ontem. Eu tentei falar com ele, mandei uma mensagem que eu queria conversar com ele. Porque não é justo o que ele fez comigo. O Zema se equivocou. Eu tenho certeza que ele pode estar arrependido nesse momento, após as explicações que eu estou dando, ele vendo que é uma coisa completamente privada. Ele que também é um empresário lá em Minas Gerais. Alguém que pode também ser perseguido nas suas empresas privadas simplesmente por tentar se colocar como empecilho para o projeto de poder do PT, como eu também sou. Então, assim, mais uma vez, eu quero aqui de público falar, Zema, você se antecipou, você se precipitou. Eu espero que você tenha se arrependido, de verdade, porque a gente tem um Brasil aqui para resgatar. Como nós conversamos essa vez em que gravamos esse vídeo, por sugestão minha, né, para mostrar, né, que nós tínhamos ali essa identificação de ideais, de propósitos. Você não podia ter feito dessa forma. A gente tem uma grande responsabilidade de não deixar o país continuar nas mãos do PT. É isso que eu vou continuar fazendo. Se o Zema quiser voltar a me ajudar nessa missão, vai ser muito bem-vindo. E ele está colocado como pré-candidato à presidência da República. É um direito dele. Eu estou colocado como pré-candidato à presidência da República pelo meu partido. E como eu sempre disse, lá na frente é que a gente vai ver. Mas é óbvio que em função do que aconteceu, se ficar do jeito que está, isso fica inviável, de ter uma chapa de Flávio de presidente e Zema de vice. Nós conversamos com o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República pelo PL, a respeito desses diálogos que vieram à tona neste momento com o Daniel Vorcaro e as explicações a respeito deste financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Senador, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui na CNN. Até a próxima. Eu que agradeço o espaço aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.
Bom, obrigada, vamos aqui seguindo. senador. Oi? Só um pouquinho. Obrigada, Claro. senador. Obrigada pela entrevista. Obrigado, bom trabalho todos para que estão vocês aí. aqui Obrigado. também. E te agradecer por ter respondido todas as nossas perguntas, né, de forma completa e que o senhor pôde se expressar. E a gente agradece e espero que o senhor continue aqui, então, prestando, né, esses esclarecimentos para a imprensa que são tão importantes. Obrigada, bom trabalho. Bom, vamos aqui, Obrigado, a gente segue Deus. com... Já ia tirar o microfone. Oh, Bom trabalho a todos, obrigado. Perdão, obrigado mais uma vez, senador.